Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos falar agora sobre mais uma aula, né, de introdução à engenharia de produção, que hoje vai englobar dois assuntos, né, a parte de sistemas de informação e a parte de gestão do conhecimento, que está mais ou menos relacionada a ela. As duas lidam com a mesma matéria-prima, que é informação, né, que é o conhecimento. Então vou começar com algumas definições. Então, o que é um sistema de informação? Então, um sistema de informação envolve um sistema que produz informação. Então, é um sistema produtivo, vamos dizer assim, que usa como matéria-prima alguns dados brutos e que traz como output, né, como saída, informações. Né? Então, a partir de um conjunto de dados, gera-se informações que são dados interpretados, dados úteis, né, para se tomar uma decisão. Então, o sistema de informação ele é um sistema geralmente computacional que faz essa ponte, né, essa ponte entre o dado e a informação. Ela é responsável pela produção dessa informação, que é esse dado interpretado. Informações vão gerar conhecimento. E esse conhecimento é a matéria-prima daquilo que a gente chama de gestão do conhecimento. Então, na empresa, a gente produz conhecimentos, né, a partir dessas informações que são geradas. E essas informações que são geradas, elas podem gerar um conhecimento dentro da empresa que vai ter que ser gerido. Então, a gestão do conhecimento é a gestão estratégica desse conhecimento, a gestão estratégica dessas informações, né? Na verdade, informação a gente pensa no nível mais operacional, no nível mais tático. Então, a gente tem dados e a gente tem algumas informações. Por exemplo, informações sobre vendas, né, que vai permitir que a gente tome algumas decisões, né, do quanto que a gente vai produzir, ou informações sobre estoque, informações, qualquer tipo de informação útil, né? E o conhecimento é quando essas informações elas viram uma certa experiência que permite produzir algo mais duradouro e algo mais palpável que tem uma importância estratégica. Por exemplo, o comportamento do mercado, o comportamento do consumidor. Então, algumas experiências que levam essa questão, ou algumas coisas sobre sobre o desempenho da empresa, sobre os funcionários, sobre a cultura organizacional, tudo isso são conhecimentos, né? E a gestão do conhecimento é essa área responsável por gerir esse conhecimento que é produzido, né? Então, basicamente, essa gestão do conhecimento tem a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento. Porque o conhecimento ele é produzido na empresa, né? Como eu falei, pelo acúmulo de experiências, pelo acúmulo de informações, né? Se desenvolve esse conhecimento. Mas muitas vezes esse conhecimento é perdido ou fica restrito a um grupo de pessoas. Então, essa área da gestão do conhecimento precisa primeiro identificar esse conhecimento, onde ele está dentro da empresa. Uh, Também ajudar esse conhecimento a ser produzido, né, a desenvolver esse conhecimento. A partir do momento que esse conhecimento foi identificado e sistematizado, é interessante sistematizar, né, para que todo mundo conheça e possa se aproveitar dele. E também, a partir do momento que esse conhecimento fica velho, né, que esse conhecimento já não serve mais ou precisa ser atualizado, a gestão do conhecimento também precisa atualizar, né, o conhecimento produzido numa empresa. Bom, eu falei rapidamente de dados e informação, mas vamos deixar isso um pouquinho mais sistematizado, né? Então a informação tem relação direta com o funcionamento de uma organização, né? A gente viu lá nas primeiras aulas, quando a gente fala de sistemas produtivos, né, que uma das entradas de qualquer sistema produtivo são informações. A gente precisa de informações para produzir, assim como a gente precisa de energia, de matéria-primas, a gente precisa de informação. Né? E os dados são informações na forma bruta. São simples valores, são notas que eu tomo, são uh, registros, né? Mas eles ainda não são úteis, porque eles precisam ser processados. Então, são simplesmente notas que são tomadas sobre o dia a dia da organização, seja notas de vendas, de estoque, mas ainda não são coisas úteis. Né? Informações são dados processados na forma de conhecimento útil. Aí é quando eu tenho uma planilha que me vê o crescimento de vendas. Aí realmente ele está numa forma útil que permite eu tomar uma decisão. Então, as informações que orientam essa tomada de decisão. Então,
um aspecto fundamental de qualquer organização é esse processo do tratamento da informação, né? Como a gente vai tratar esses dados para transformar ele em uma informação que seja útil para as pessoas, né? Então, basicamente, um sistema de informação, né, ele tem essa cara aqui, né? Então, a gente tem a entrada do processo, né, de tratamento da informação, né, onde vão entrar dados. Esses dados vão ser processados e, como saída, vão sair informação. E essas saídas talvez gerem um feedback que vão gerar novos dados, né, que vão ajudar nesse processamento. Então, basicamente, a gente tem o seguinte esqueminha, né? Se a gente representasse numa pirâmide, a gente tem um mar de dados, né? O dado está lá na base da pirâmide. Então, eles são extremamente numerosos, né? Inclusive, está se falando muito do que a gente chama do Big Data, né? Que é, quer dizer, esse mar de dados que a gente tem. Né? Então, qualquer navegação de internet que a gente produz 1 milhão de dados, né? Mas esses dados só vão ser úteis se eles forem tratados. E à medida que eles forem tratados, eles vão reduzir um pouco o escopo. Então eles vão estar lá no meio da pirâmide, que eles vão ser informações. E o acúmulo dessas informações, dessas experiências, talvez gere um conhecimento, que é uma informação mais duradoura que pode ser reaproveitada. Né? Então o conhecimento lá é o topo da pirâmide, que é aquilo realmente que fica, né? Que é algo mais de longo prazo e algo mais duradouro. Bom, um sistema de informação, né, é algo bastante complexo, né? A gente tem até um curso de graduação específico para elaborar sistemas de informação, né? E eles são extremamente importantes e o engenheiro de produção ele tem que lidar com os sistemas de informação, né? Porque, como eu falei, no sistema produtivo, a informação é um dos aspectos básicos, né, para se fazer qualquer tipo de produção. Dentro de um sistema de informação, a gente precisa ter algumas regrinhas, né? Não é o intuito aqui a gente falar tudo sobre sistemas de informação, até porque vocês vão ter disciplinas e também é um assunto complexo, né? Mas é importante que dentro de um sistema de informação o ser humano esteja no centro do processo de planejamento. Então quer dizer o seguinte, que o que é uma informação? Uma informação é algo que é algo útil, né? É um dado que pode ser utilizado para tomar decisões. Quem toma a decisão é o ser humano. Então o que vai orientar como esse dado deve ser transformado é justamente o ser humano, são as questões cognitivas do ser humano. Como o ser humano entende as informações. Então, por isso que é bastante comum a gente representar informações na forma de gráficos, na forma de figuras, né? Porque tudo isso facilita a visualização e a tomada de decisão. Outra questão, né? É bastante importante num sistema de informação a geração de dados, né? Então esses dados têm que ser gerados e essa informação tem que sair, né? Tem que ser tratada preferencialmente evitando afetar a rotina das pessoas. Então, às vezes é muito complicado. Por exemplo, se as pessoas têm que parar a sua rotina para preencher fichas, para alimentar dados. Então, isso assim, pedir para, além de atrapalhar as pessoas nas tarefas que elas estão fazendo, né, é pedir para gerar dados errados. Né? Então, a melhor maneira possível é tentar gerar dados automáticos ou pelo menos um sistema de preenchimento que não afeta consideravelmente a rotina das pessoas. Dentro de um sistema de informação, um dos aspectos mais importantes é esse aspecto de filtragem. Então, eu tenho que mostrar, né, o sistema de informação tem que mostrar para a pessoa que vai tomar a decisão um número reduzido de informações. Né? Ele tem que pegar esse dado e vai filtrar, vai eliminar aquilo que, vamos dizer assim, que não é útil, né? Aquilo que é inútil, e vai tentar filtrar dentro daquele mar de dados, né? Aquilo que é realmente uma informação relevante. Né? Porque o ser humano ele é incapaz de processar, né? O cérebro humano é incapaz de processar um volume muito grande de informações. Né? Então, só uma parte de todas as informações e de todos os dados recebidos que deve ser repassada. Né? Então, não adianta nada o sistema de informação que gera um monte de relatórios, né, páginas e páginas de relatório que ninguém vai ler, que no fim não vai servir para nada, né, que leva um tempo enorme. Então,
Um bom sistema de informação é aquele que consegue processar um grande volume de dados, que faz um bom sistema de filtragem e que devolve para o tomador de decisão, né, informações realmente relevantes e que realmente vão direto ao ponto e que permita para qualquer pessoa tomar decisões úteis. Bom, algumas abordagens básicas quando a gente fala de sistema de informação. A gente tem os sistemas de informação tradicional, transacional, né, os CITs, que são ligados às atividades de rotina da empresa. Né, por exemplo, questões de processos operacionais, né, da baixa no estoque. Então, esses são sistemas de informação transacional. São coisas ligadas à rotina da empresa, questões mais operacionais. Questões mais assim do dia a dia. Sistema de informação gerencial é aquele que está ligado mais ao meio, né, à gerência. Então fornece aspectos e informações úteis para gerenciar os vários aspectos da empresa. Então, por exemplo, um cara lá do setor de vendas, ele tem que ter um relatório de quantos produtos estão sendo vendidos nos últimos meses, para ele saber uma tendência de alta, de queda, assim ele pode tomar algumas decisões, né, em relação às vendas, investir mais em marketing, né? Então são alguns exemplos de sistema de informação gerencial. São aqueles que interessam à gerência. Então, eles têm foco em problemas estruturados. Então, tem procedimentos definidos. Então, são problemas que precisam ser resolvidos, né? Mas eles são estruturados no sentido que eu conheço as variáveis. Então, por exemplo, eu sei que eu trabalho com vendas, eu sei mais ou menos que tipo de informações eu preciso para tomar essas decisões. E os sistemas de apoio à decisão, os SADs, são os tipos de sistemas de informação mais de caráter estratégico. Então, eles tentam abordar problemas não estruturados, né? E tentam levar em consideração também o estilo do decisor. Então, esses são sistemas de informação mais ligados à questão da alta gerência, da cúpula da empresa, né? Que precisam de algumas informações, né, que vão orientar decisões de longo prazo, né, decisões realmente de caráter mais estratégico. Bom, alguns exemplos de ferramentas importantes, né, de sistema de informação importante. Então, acho que qualquer engenheiro de produção, inclusive vocês vão ter uma disciplina específica disso, né, já ouviu falar dos ERPs, né, do Enterprise Resource Planning, que são sistemas computacionais que integram o fluxo de informação de toda a empresa. Então, todas as áreas da empresa geram informações e essas informações são cruzadas e processadas por esse sistema chamado ERP, que é um sistema bem difícil de implementar, né, caro, né, e muitas empresas que já tentaram implementar um ERP dentro dela acabaram falhando, né, e não conseguindo ter grandes ganhos do ERP, justamente porque tem uma dificuldade bastante de implementar e de usar. Mas a partir do momento que isso pode funcionar bem, isso pode trazer grandes ganhos para a empresa, né? A gente tem essas ferramentas de SAI que são dos e-business, né? Que são ferramentas mais voltadas para a internet, né? Então usam essas ferramentas de internet para transformar os processos de negócio, né? Qualquer coisa de compras online, tudo isso são essas ferramentas de e-business. A gente tem o CRM, né? Que é o Customer Relationship Manager, que é um sistema, né, que as empresas utilizam para conhecer melhor os seus clientes, que é mais ligado à área de marketing, né, de você conhecer o consumidor, de você gerenciar os seus clientes, né? Então a gente tem esses CRMs. A gente tem essa terminologia que é o Data Warehouse, né, que é o repositório de dados na empresa. Então todos os dados que são colhidos pela empresa, né, elas ficam nesse repositório de dados chamado o Data Warehouse, né, que é o lugar onde todos os dados da empresa são colocados no único lugar. A gente tem o Data Mart, né, que são bancos de dados menores que o Data Warehouse, né, que são dados já selecionados e mais específicos, né. Então, enquanto o Data Warehouse é um grande bancão de dados, os Data Marts são dados mais específicos para algum tipo de processo que a gente está interessado.
E a gente tem esse conceito do data mining, né, que é a mineração de dados, né, que é justamente esse processo de minerar os dados, de separar dentro dos dados aquilo que é útil ou não, né, que vai ser a base para transformação de informações. Então, a gente vai procurar relações de similaridade, discordância, para ver o que é realmente útil e o que não seria útil. Né? Então, esse processo de data mining. Bom, como eu falei, não é o objetivo aqui a gente fazer um grande tratado sobre sistemas de informação, que é algo complexo, né? Vamos agora passar para a gestão do conhecimento. Então, a gestão do conhecimento envolve as seguintes questões, né? Como mapear o conhecimento dentro de uma empresa, né? Como localizar onde esse conhecimento está alocado, está inserido. Como facilitar a explicitação de conhecimento tácito dos funcionários. Então, o que é um conhecimento tácito? Conhecimento tácito é aquele conhecimento que é passado de forma informal, né? Que não é um conhecimento formalizado, que não é uma norma, é um conhecimento que está só dentro dos funcionários. Outra questão, né, da gestão do conhecimento é como utilizar esses investimentos em TI para aumentar o conhecimento da empresa, né? Então, como além de gerar informações para o dia a dia da empresa, eu consigo fazer essa informação virar algo mais duradouro, um conhecimento que pode ser utilizado. Como atrair pessoas com competências, habilidades e atitudes, né, para gerar esse conhecimento, né? Como manter o equilíbrio entre trabalho e equipe individual. São algumas questões que são relacionadas a essa questão da gestão do conhecimento. Então, cada vez mais, né, o conhecimento se torna um recurso econômico importante, né, para a competitividade das empresas. Então, muitas vezes, o que diferencia uma empresa de outra é o nível de conhecimento que ela tem, o quanto ela conhece, né, o nível de experiência, de know-how que ela tem. Né, e isso depende não só do tempo que a empresa está operando, mas também do quanto que ela conseguiu gerir bem esse conhecimento, produzir conhecimento e fazer com que esse conhecimento fique e se reproduza na empresa. Então, a verdadeira competitividade é conseguida quando as organizações aprendem com facilidade. Então, a gente tem esse conceito bem importante de aprendizado organizacional, né, que é essa questão que as organizações também aprendem, né, também geram conhecimento e esse conhecimento também muda. Né. Então, a rapidez com que as organizações aprendem é a única vantagem competitiva sustentável em um ambiente de constante mudança. Então, cada vez mais a gente está num ambiente cada vez mais dinâmico, né, que está a todo momento mudando, que está a todo momento surgindo tecnologias novas e concorrentes novos. Né? Então, uma empresa que é capaz de sobreviver nesse ambiente é uma empresa que gere bem o seu conhecimento. Bom, algumas classificações do conhecimento. Né? A gente pode classificar o conhecimento entre o individual e o coletivo. Né? Então, o individual é o conhecimento de uma só única pessoa e o coletivo é o conhecimento quando ele é passado para todo mundo de uma empresa. A gente pode ter o tácito ou o explícito, né? Eu falei um pouquinho desse conhecimento tácito, aquele que é conhecimento que é passado de boca a boca, mas não tem, ele não é um conhecimento escrito, né? Não é um conhecimento formalizado. E o explícito é quando eu consigo formalizar, escrever algo assim. Então, o conhecimento explícito está escrito em normas e manuais, né? E o tácito vem da experiência ao longo da vida. Então, às vezes, uma pessoa mais experiente passa conhecimentos para outra pessoa através do boca a boca, mas esses conhecimentos nem sempre estão escritos, estão explícitos. Né? A gente tem conhecimento de estoque e de fluxo, né? Então, conhecimento de fluxo é aquele que passa pela organização, né? Mas nem sempre ele fica. E o conhecimento de estoque é quando eu consigo realmente armazenar esse conhecimento e reaproveitar. Né? Então, conhecimento de fluxo é aquele conhecimento que flui, né, que entra e sai da organização, e o conhecimento de estoque é aquele que está armazenado na organização. E a gente tem o conhecimento interno ou externo, ou seja, interno é aquele que advém da própria organização e o externo é aquele que advém de fora. Então, aqui um esqueminha básico, né? Quando a gente tem conhecimento tácito para conhecimento tácito, né, a gente chama isso de socialização, que é através do compartilhamento de informações. Quando a gente tem o conhecimento tácito para o conhecimento explícito, ou seja, a gente tem um conhecimento tácito e para um conhecimento explícito, a gente chama isso de internalização, né? Quando a gente tenta internalizar um conhecimento.
Quando a gente tem um conhecimento tácito, quando a gente tem um conhecimento explícito por um conhecimento explícito, a gente chama isso de um conhecimento sistêmico, né? Que é quando a gente realmente consegue, a partir de um conhecimento explícito, a partir de uma norma, a gente consegue melhorar essa norma, melhorar esses manuais, né? Então a gente tem esse conhecimento sistêmico. Mas é interessante que essa transição de conhecimento tácito para conhecimento explícito, ela é meio que uma espiral, né? Então a gente tem conhecimento tácito que vira explícito, que vira tácito, e assim vai, né? Então, no curso de vocês vão ter uma disciplina específica de ERP, né, no terceiro semestre. Vocês vão ter uma disciplina de sistemas de informação no sexto semestre. E basicamente é isso sobre essa aula. Então, agradeço a todos e muito obrigado.